Amém. Pastora Josi de Mesquita. Aplauda o Senhor pela vida da pastora Josi. Ela estará compartilhando com você sobre o que a vida no Espírito, o que essa entrega ao Pai, o que essa entrega ao Espírito Santo, hora após hora, tem feito na vida dela, como mulher e sua testemunha, como filha, como pastora e serva do Deus Altíssimo. Amém. Graça e paz, minhas irmãs. Amém. Graça e paz. Amém. Nós ouvimos muito falar aqui para as mulheres casadas, né? Para as mães. Hoje eu quero falar para as solteiras. Eu quero falar sobre o que a vida no Espírito faz na vida das mulheres solteiras. Abre lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Eu vou começar a ler para a gente ganhar tempo, enquanto você vai abrindo, amém? Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude. Antes de eu entrar no meu testemunho, eu vou tentar ser breve. Quero que você tenha um entendimento a respeito dessas 4 dimensões do amor de Cristo. Algumas de nós aqui têm largura e profundidade, mas não tem altura. Algumas de nós têm altura e profundidade, mas não tem largura e comprimento. Mas quando a palavra do Senhor nos diz a respeito dessas 4 dimensões e faz uma ligação com plenitude, está nos dizendo que um recipiente, para que esteja completamente cheio, precisa estar completo na sua profundidade, altura, comprimento e largura. Se alguma ou algumas dessas dimensões estiverem incompletas, nós não estaremos plenas. E a vida com Deus consiste justamente em conhecer e prosseguir em conhecer. Quando conhecemos as 4 dimensões do amor de Deus, nós vamos nos sentir totalmente completas, plenas. A questão é que, para conhecermos, nós precisamos passar por processos. E foi assim comigo. Só para dar um pano de fundo do que é a pastora Josiane, eu vim de uma família muito pobre, com muitas limitações e restrições. E eu cresci assim, lutando bastante, mas minha mãe e meu pai juntos, até um certo momento da minha vida. E o meu pai era, para mim, o grande herói. Né? Eu tinha aquela idolatria com meu pai. Eu olhava para ele, eu babava no meu pai. Eu queria ser como ele. Até o dia que o meu pai começou a nos deixar aos pouquinhos. Quando a ausência começa a acontecer aos pouquinhos, você não sente, né? Quando você vê, já foi. E ele começou a nos deixar, até que um dia ele nos deixou completamente, eu, a minha mãe e meu irmão. E quando eu tinha 14 anos, eu sentia a necessidade de ajudar a minha família. Eu com 14 anos, meu irmão com 16 anos. Minha mãe sempre muito guerreira, uma mulher muito guerreira,
dava os seus jeitinhos todas as manhãs para que a gente não passasse um dia sem comer pão, pelo menos. Então ela vendia coisas, ela fazia faxina e tantas outras coisas mais. E a verdade é que a minha mãe, ela deu para nós todo o seu amor. Minha mãe foi uma mulher muito carinhosa, mas todo o amor dela por nós, todo o seu cuidado, não supria a falta que o meu pai me fez e me fazia. E eu decidi sair para ajudar a família. E com 14 anos eu fui trabalhar, para quem conhece o Rio de Janeiro, eu fui trabalhar numa drogaria lá na Cinelândia, no ano de 1994. Eu tinha de 14 para 15 anos. E eu comecei a ajudar. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar, contribuir em casa com o meu primeiro salário, que na época era R$115. Foi o ano do lançamento do Real. E eu não tinha roupa para vestir, casaco, roupa nem para trabalhar. Eu peguei todo o meu salário, entreguei em casa para ajudar, e aquilo me dava orgulho. Eu comecei a sentir a necessidade de mais e mais e mais fazer para ajudar. Eu lembro que na época eu fiz um concurso, consegui passar para esse concurso, para uma escola federal. O Senhor me deu a graça de conseguir entrar na última reclassificação. Eu consegui entrar e isso mudou a minha vida. Eu comecei a estudar, eu comecei a ter... Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito, e ali eu comecei a ter um pensamento crítico sobre as coisas. Era uma escola federal, e aquela escola me deu ótimos empregos. No decorrer dos anos, eu comecei a buscar. Eu não sabia que era isso, depois eu entendi. Eu comecei a buscar relacionamentos que suprissem a minha ausência do meu pai. E eu comecei a me relacionar com homens mais velhos, né? E até que eu encontrei alguém cujo relacionamento devastou a minha vida. Porque a minha alma pedia algo, tinha necessidade de algo, e eu não sabia que eu estava sendo direcionada por ela. Eu não sabia que eu estava sendo direcionada pela ausência do meu pai. Nesse meio tempo, eu aceitei a Jesus, e lá no comecinho é importante eu falar isso para você entender o que Deus quer te passar. Lá no comecinho, eu aceitei Jesus com 16 anos. Eu tive um sonho, uma série de sonhos, numa casa onde eu procurava refúgio. E quando eu chegava nessa casa, quem me assistia, quem me recebia, era uma senhorinha de cabelos brancos. Ela me recebia, eu desesperada, ela me recebia, trocava as minhas vestes, me dava banho e me alimentava. E eu nunca esqueci esse sonho, essa série. Eu sonhei 3 vezes a mesma coisa. E eu guardei isso para mim e fui vivendo. Passei por esse relacionamento que me devastou. E esse foi um relacionamento de 5 anos. E quando eu saí dali, eu saí totalmente machucada, ferida. Mas continuei procurando algo que suprisse a minha alma. E eu tentei dar várias ajudas para Deus, né? A gente cria tantas coisas, a gente diz para Deus que Ele está errado, né? Mostra os caminhos para Ele. E eu me relacionei com mais uma pessoa e não deu certo. A luz começou a brilhar e, na verdade, não é que não deu certo, até teria dado, mas a luz brilhou e o Senhor me disse, não é. E eu separei. Um tempo depois, quando estava tudo bem, eu conheci uma outra pessoa. Porque o diabo vai sempre colocar na sua frente aquilo que você precisa, e você nem sabe que precisa. Você não tem noção do quanto que você precisa, né? E quando aparece, você se entrega àquilo. E eu me envolvi com essa pessoa, estava tudo certo. Nossa, estava tudo bem. Nunca uma pessoa tinha me feito tão bem. Só que esse rapaz não estava no Senhor. E o que aconteceu foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu cogitei deixar tudo,
deixar a obra, deixar a igreja, Eu cheguei para o Senhor muito sinceramente e disse para o Senhor: Senhor, eu quero viver isso. Eu sempre me senti um tanto íntima, muito sincera com Deus. E eu cheguei para Ele e disse para Ele: eu quero viver isso. E eu estava decidida, não foi? Eu não precisei pensar muito. E passou um tempo. Minha família gostava do rapaz demais. E isso tudo nos parecem sinais, né? Nossa, ele vai se converter. Né? Eu tomo essa decisão, eu dou o passo e Deus pode todas as coisas. A gente arruma problema para nós, irmãs. Né? Ele vai se converter. E aí, um belo dia, eu estava bem com a minha decisão, mas eu não estava tão bem, né? Lá no fundo, sabe lá no fundo? Uma luzinha, aquilo que o pastor Heber falou esses dias. E eu parei e ali falando com o Senhor, eu me lembrei de uma visão lá da época do sonho da velhinha. Alguém tinha tido uma visão comigo, costurando uma colcha de retalhos. E alguns anos depois, alguém me deu discernimento dessa visão, a pessoa que viu não entendeu. E alguém disse para mim: cuidado para a sua vida não virar uma colcha de retalhos, onde você faz pedaços bonitos, mas daqui a pouco você fecha e você não faz nada completo. E eu rapidamente fiz uma ligação com o que estava acontecendo e pensei: meu Deus, eu vou fechar mais um pedaço. Eu comecei e agora essa pessoa apareceu. E eu parei ali e comecei a orar porque eu queria muito viver aquilo. Eu estava envolvida em muitas coisas, mas eu também queria viver aquilo. Eu estava dividida. E o Senhor me deu uma visão, irmãs, muito clara. Ele me mostrou um caminho que lá na frente ele se dividia em 2 caminhos. E quando ele se dividia, foi o momento da escolha mais difícil da minha história. Ele me mostrou um caminho todo escrito, com a minha história toda escrita. Eu me casava com esse rapaz e eu ia morar em Copacabana, no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Eu ia ter 2 filhos, um menino e uma menina. Eu vi os filhos grandes. E eu feliz dentro do nosso apartamento. Mas quando era domingo, eu ia para a igreja sozinha. Eu e os meus filhos. Mas o Senhor me deu a chance de escolher. E o outro caminho era um caminho todo em branco. Aí eu falei: Senhor, que jogo, que golpe baixo. E o Espírito Santo disse para mim: eu estou dando para você a oportunidade de escolher. O caminho escrito, você vai ser feliz, mas você não será plena. Felicidade passa. Alegria é fruto do Espírito. Eu estaria feliz, mas não estaria alegre. E eu olhei para aquele caminho, um homem que eu amava, que me fazia bem. E olhei para o outro caminho e eu disse: Senhor, cabe a mim não fazer da minha vida uma colcha de retalhos. Eu escolho o caminho em branco. Você abrir mão de algo que te faz mal, mesmo que doa, está te fazendo mal. Mas você abrir mão de algo que está te fazendo bem, ainda que momentaneamente, irmãs, é muito difícil. E eu comecei ali uma jornada. Comecei uma jornada e comecei a caminhar, e eu não via a recompensa da minha escolha. Eu brigava com Deus. Até que os anos se passaram, o meu pai faleceu. Deus fez toda uma restauração entre nós, antes dele ir para o Senhor, e aí restou
a ausência de um pai físico, uma vida sentimental vazia, solitária e uma mãe guerreira. Eu consegui ótimos empregos na minha vida. Por causa do concurso que eu passei, eu consegui grandes empregos. Hoje eu trabalho numa multinacional francesa, onde eu tenho um maravilhoso cargo com um salário muito bom. Mas, quando eu comecei a caminhar, o peso da solidão ia aumentando. Porque eu me considero uma mulher forte. Mas mulher não quer utilizar a sua força. Você pensa que você quer ser assim, mas você não quer. São enganos da nossa alma. E porque eu tinha ausência de tudo, eu achava que eu tinha que ser forte, 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 forte. E foi se criando ao meu redor uma couraça. Eu resolvia tudo, eu dava jeito em tudo. Deixa comigo, eu larguei a minha vida para ficar com a minha mãe quando eu vi que meu irmão ia se casar. E quem ia cuidar dela? Eu larguei tudo, eu abri mão de morar sozinha, eu não tenho problema com isso. Morar sozinha, eu vou largar tudo agora e vou vender tudo que eu tenho e vou comprar uma casa para minha mãe, para honrá-la. E eu fiz isso, eu fui morar com a minha mãe. E nesse período, porque o Senhor tinha uma obra, Ele começou a entrar. Ficamos nós duas, eu e ela. Nesse meio tempo eu tentei fazer muitas coisas, eu tentei arrumar muitos maridos. Eu tentei dar uma ajuda para Deus, porque Ele estava um tanto quanto lento demais. Até que chegou uma hora que Ele não estava resolvendo e eu estava ajudando Ele, que Ele começou a me esconder. Eu podia estar a mulher mais linda do mundo. Eu era ignorada. Ele me pegou assim, me escondeu debaixo das asas dele. Vem cá, porque tu é minha propriedade exclusiva. E eu não vou deixar que a sua alma te coloque em apuros. Eu vou te proteger. E eu fiquei com raiva dele. Ele me escondeu tanto que estava me irritando. E o tempo passou até que chegou a hora da verdade. O Senhor começou, vamos brincar de coisa séria agora. Em meio a muita solidão, o Senhor sempre muito abundante comigo, a presença muito abundante, mas eu não sabia ainda o que era a verdadeira presença, que é sempre mais e mais. E o Senhor começou a tocar de verdade naquilo que era a minha fraqueza. O Senhor tocou na minha mãe. Minha mãe ficou enferma. E a doença da minha mãe me tirou do ativismo. Queridas, o Senhor vai fazer o que for necessário para te levar para Ele. Eu estava trabalhando demais. Com a enfermidade da minha mãe, a única coisa que me parava era a minha mãe. Eu era uma máquina mortífera na obra, no sistema religioso. E Deus colocou a minha mãe no leito. E eu ia fazer o que eu não podia mais trabalhar. Era trabalho, casa, casa, trabalho. E eu e minha mãe e o Mateus 6,6. Fui eu para o quarto e o Senhor começou a falar, a revelar a vida no Espírito para mim dentro de casa. Foi o Espírito que me ensinou. Eu, embora vendo a minha mãe ali, sofrendo, doente, eu percebi que o Senhor tinha algo para me ensinar. Nesse meio tempo, já que eu não estava fazendo nada, né, não tinha oportunidade para sair, nem conhecer ninguém, o que eu fiz? Vou dar mais uma ajuda para Deus, porque quem sabe que Ele não me dá um marido agora, Ele vai me fortalecer, vai me ajudar a passar por isso, não é? Fui lá arrumar ideia. Aí conheci alguém, eu falei, nossa, agora eu sabia, nesse momento difícil da minha vida. Obrigada, Deus. Foi pior do que todos os outros.
A gente cria portas, a gente arma esquemas, a gente cria oportunidades. E ainda diz que foi Deus que fez. E junto com uma dor profunda na minha alma, que eu comecei a me conscientizar que eu não tinha sido feita para casamento. Deus me escolheu como Paulo. Foi. Eu vou ser a Paulinha de Deus. Então, em meio à dor de ver a minha mãe enferma e a solidão mais uma vez, irmãs, é muita coisa para eu falar aqui agora. Mas a minha mãe teve 2 enfermidades durante 2 anos na mesma época do ano. E eu sabia que Deus queria me dizer alguma coisa com aquilo ali. Em meio a toda essa dor, uma luz me direcionou para cá. Porque tudo começa quando uma luz brilha. E quando eu ouvi a mensagem da vida no Espírito aqui, era tudo que estava no meu coração, no meu espírito, que tinha sido formado naquele tempo. Foram 2 anos, junto com as enfermidades da minha mãe, o Senhor me revelando a vida no Espírito. Quando eu ouvi o pastor Heber pregar, eu falei, gente, de onde que ele saiu? É tudo que eu sei, é tudo que está aqui, eu vou lá. E nesse meio tempo de dor da minha alma, enfermidade da minha mãe, eu vim parar aqui. E aí o Senhor começou a clarear. Eu fui vendo o meu caminho em branco sendo escrito. Fui convidada para pastorear em Mesquita. Isso para mim era muito difícil. Eu cheguei para o pastor Heber e falei, como eu sou solteira, eu não tenho ninguém. E aí ele disse para mim, você tem um espírito. Você não precisa de ninguém, nem de nada, você precisa do Espírito. E eu entrei numa crise, peguei aquela palavra, fui para casa e eu não dormi. Eu fiquei 1 semana sem dormir. E o Espírito falando comigo, me lembrando coisas que Ele tinha me falado nesse tempo de 2 anos, com a minha mãe enferma. E eu decidi pegar a cobra pela cauda, como Ele ensina. Ele disse, pega essa cobra pela cauda e ele vai virar cajado. Ela vai virar cajado na sua mão. O que era vergonha para você vai virar autoridade. Eu peguei e debaixo de uma palavra e diante de tudo que eu já sabia, eu fui. Irmãos, Deus começou a fazer um negócio tão veloz, tão rápido. Aí eu fui ver, eu falei assim, gente, não é que eu não preciso de um marido mesmo? Meu Deus, o que é isso? E o Senhor foi tirando de dentro de mim o entendimento que eu tinha de que eu precisava de alguém para me ajudar a fazer esse trabalho. Mas ainda assim eu sofria muito. Porque Ele trabalhou, Ele arrancou, depois da decepção que eu tive, antes de vir para Ouvir e Crer, Ele arrancou, eu vi que Ele trabalhou nessa área. Ele trabalhou e aquilo não me dominava mais. E eu comecei a viver os 2 melhores anos da minha vida. Eu pastorei há 2 anos exatos. Essa semana está fazendo 2 anos da minha primeira reunião com o pastor Heber. Essa semana. E eu, para terminar, a minha mãe ali, a minha preocupação era como que a minha mãe ia encontrar o Senhor. Não tinha como, irmãos. Ela não conhecia Deus. Ela muito debilitada, a minha dúvida, como que eu vou fazer para minha mãe conhecer o Senhor? Como que eu vou levar ela para a igreja? E o que Deus fez? Criou uma igreja dentro da nossa casa. E a minha mãe ali começou a se relacionar. O Senhor criou uma atmosfera para ela se relacionar com Ele. No 3º ano, que eu já fiquei atenta para ver se algo ia acontecer com ela, a minha mãe passou a época sarada. Deus tirou toda a dor do corpo da minha mãe. O Senhor trabalhou na vida dela. Mas o Senhor me disse que ia levar ela para Ele. O Senhor me avisou 1 ano antes. Em abril desse ano. O Senhor fez todo o movimento. Mas antes de levá-la para Ele, Ele me mostrou que ela foi salva. Eu vi o alcance de Deus na vida dela. Mas o que eu ia fazer agora? Sem ela.
Minha mãe era tudo que eu tinha. Então o Espírito Santo começou a ministrar na minha alma, no meu espírito, aquele sonho de 17 anos atrás. Naquela época alguém tinha entendido que aquela casa era a casa de Deus, que aquela mulher significava a figura de Deus. E eu entendi que Deus se manifestava na figura daquilo que era a minha necessidade. Eu questionei por que uma figura de uma mulher de cabelo branco, porque a minha mãe era o meu Deus. E o Senhor me mostrou lá atrás, eu era menina. Eu tinha 16, 17 anos. O Senhor me mostrou o tempo de agora. E com esse sonho Ele quis me dizer: eu sou a sua mãe. Eu sou o seu marido. Eu sou os seus filhos. Eu sou a sua família. Eu sou. O Senhor é tudo em todos. Isaías 54 diz: mais são os filhos da solitária do que os filhos da mulher casada. Ele diz: eu sou o seu marido. Em Isaías 54, eu sou o seu marido. Aquela que é a sua maior necessidade, é isso que o Senhor vai ser. Ah, mas eu contei esse testemunho lá em Brasília, toda crente que já estava acabado. No congresso regional eu contei isso assim, sabe? Fiquei muito magoada com Deus pela perda, mas eu estava entendendo que Ele queria me dar Ele. E quando eu voltei de Brasília, os irmãos, minha mãe morreu, ficou um monte de irmão lá em casa dormindo. Eu igual criança com medo do escuro, com medo da solidão de novo. Quando nós retornamos de Brasília, mulheres de Brasília que ouviram meu testemunho, escuta essa. Nós voltamos de Brasília. O Senhor levou uma pessoa especial também da família de uma das minhas filhas, que era a pessoa que mais estava comigo. Todos estiveram, mas ela estava mais livre e ela ficava mais. Aí eu falei: pronto, agora danou-se. Irmãos, eu temi. Eu falei: como que eu vou ficar nessa casa sozinha agora? O Senhor tirou todos os meus filhos do meu caminho. Eu tenho filhos que são muito filhos. Parece que ficou todo mundo demente. Esqueceram da mãe, ficaram lentos. Ninguém perguntou. Eu comecei a entender que quando o Senhor tira aquilo que é nossa muleta, só nos resta Ele. Você vai descobrir que você sabe andar. Você sabe andar. O Senhor me mostrou que eu tinha 2 ídolos. O Senhor disse isso pra mim: Araceli, a tua vida sentimental era um ídolo. A sua mãe era o outro ídolo. Eu derrubei os ídolos da sua vida. Agora você é totalmente minha. E agora sim, eu sou totalmente seu. Porque não existe mais nada entre nós. Eu vi Jesus nesse tempo, está fazendo 1 mês essa semana. Foi 1 mês em que eu vi a face do Cordeiro. Todos os dias Ele foi tirando todo o meu medo. Eu descobri que de fato eu não me sentia só. Tudo que você idolatra vai te aprisionar. Nesse tempo todo o Senhor aperfeiçoou uma obra dentro de mim. Eu posso dizer agora para você de verdade, pastora Araceli, pessoal de Brasília, agora eu posso. Eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Para
você descobrir isso, Deus precisa tirar de você aquilo que te aprisiona. O Senhor tirou. E eu entendi que isso era uma obra. Ele queria me mostrar que Ele é tudo em mim. Ele é o meu pai, Ele é minha mãe, Ele é o meu marido, Ele é os meus filhos. Tudo aquilo que você perdeu, Ele é. E sem nada disso, o Senhor manda dizer para você, Ele falou ali no meu coração: aquele que vai levando a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará, trazendo consigo os seus feixes, certamente tendo por certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. As suas tribulações são para te aperfeiçoar. As suas perdas e dores é para você descobrir que Ele é o único e suficiente que você precisa. Ele é a única coisa que você precisa. O resto é presente. O resto é bônus. Minha amada, o resto é bônus. Deus vai te dar um marido porque Ele quer te presentear. Ele vai fazer você se sentir plena porque Ele é a plenitude. Conheça e prossiga em conhecer as 4 dimensões do amor de Deus. Ele quer te levar à plenitude. Só quem está pleno pode transbordar. E o que você passa na sua vida de processo é para que outros comam. Hoje eu vejo isso muito claro. Olho para trás. Meu caminho todo escrito. Meu caminho branco todo escrito. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Senhor te abençoe.